Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael Alencar do site imigrar.com.br, trazendo mais um vídeo sobre imigração canadense para vocês. Hoje eu vou falar do programa PEC Estudo e, se der tempo, também do PEC Trabalho. Se não der tempo, então eu faço um vídeo à parte e falo aí do PEC Trabalho, tá? Mas não se preocupem que nós iremos falar dos principais detalhes desses programas, né? Para quem não sabe, eu moro aqui no Quebec há 8 anos. Eu não imigrei nem pelo PEC Estudo e nem pelo PEC Trabalho, eu imigrei pelo programa Regulier, que eu já fiz um vídeo, tá? Vou deixar aí na descrição o link, se eu lembrar eu coloco o card, caso contrário você vai achar aí embaixo, certo? Que foi o programa que eu imigrei e eu já fiz o vídeo falando tudo que tem para saber do programa, mas hoje iremos focar nas pessoas que eventualmente vêm estudar e ou trabalhar aqui na Belle Province. Então, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo, tá? É muito importante você se inscrever. Tem muita gente que assiste e não se inscreve, não sei porquê. Deixa o seu like aí para que o YouTube saiba que o conteúdo aqui é legítimo e vai ajudar outras pessoas. E sem mais demoras, vamos lá, vamos cair direto no assunto. Então, já estamos aqui no site oficial, né, do governo do Quebec. Vamos ler em francês, em respeito aí à língua oficial aqui do Quebec, mas se você quiser colocar o site em inglês, você clica aqui, ó, que ele fica em inglês. Algumas poucas seções não estão traduzidas, né? Mas não tem problema, eu vou fazendo aqui a tradução simultânea enquanto eu vou falando do programa. Para quem não sabe, o PEC engloba duas vertentes, vamos chamar assim, PEC Estudo e PEC Trabalho. No PEC Estudo, pressupõe-se que você vai estudar aqui na província e aí depois você imigra. Antigamente você, ao se formar, já poderia, dependendo do diploma que você obteve, estar pleiteando aí a imigração. Infelizmente mudanças foram feitas, ou felizmente, né, a depender do ponto de vista, foram feitas no ano passado e agora, além de estudar, você também precisa trabalhar. Então você estuda, trabalha e aí dá entrada na imigração, tá? Mas você vai saber todos os detalhes e você vai entender que se você analisar bem, comparando com outras províncias canadenses, o Quebec ainda tem um dos melhores processos de imigração do Canadá, tá? É isso mesmo que você escutou. Por quê? Né, você vai entender quando chegarmos aqui nos critérios. Vamos lá, né? Aqui está no site dizendo que o PEC é para as pessoas que estudam aqui, né? Ou que vêm trabalhar, tá? Então, como eu falei, tem essas duas vertentes e através dele você recebe um CSQ, que é o Certificado de Selection du Québec, que é como se fosse praticamente garantido a sua residência permanente, desde que você não tenha passado criminal e nem uma doença médica rara e contagiosa, que vai onerar bastante os cofres públicos. Tirando esses dois casos, ao receber o CSQ, praticamente pode comemorar que você vai virar um residente permanente. Pode demorar um pouquinho, mais uma hora sai. Então vamos conhecer os critérios. Então você clica aqui em condições, que vai abrir aqui os critérios e, como eu falei, eu vou primeiro falar da categoria Diplômé du Québec, ou seja, PEC Estudo, né, que é o nome aí que se dá, vamos falar assim, que as pessoas dão ao programa. Ninguém chama de Diplômé du Québec, a gente fala PEC Estudo ou PEC Etude, certo? Então a gente vai clicar aqui, né, e vamos ver os critérios gerais, né? Condições gerais, que são os critérios gerais, né? Você vai ter que ter estado aqui no Quebec de maneira legal, sem ter cometido nenhuma irregularidade em relação à sua estadia, às condições do seu permis, etc e tal. Você vai ter que ter a intenção de se estabelecer no Quebec, né? E ocupar aqui um emprego, que faz sentido, né? Se você veio estudar aqui, você está tentando um CSQ, é porque você realmente tem essa intenção. Tem que ter mais de 18 anos, tem que ter um determinado conhecimento do francês oral, e aqui é importante você prestar atenção na palavra oral, né? Ou seja, você não precisa saber gramática, redação, né? Você precisa falar e escutar. Outra grande diferença do Quebec em relação às outras províncias. Nas outras províncias, por exemplo, eles pedem CLB 7 em tudo, né? Writing, reading, speaking e listening. Quebec vai pedir parler e écouter, né? Algo que eu acho interessante, né? Bem diferente. Sinceramente, eu não vejo isso nas outras províncias, nunca vi. E também você tem que estar legalmente no Quebec quando você aplicar, ou seja, quando você dá entrada no seu CSQ, você tem que estar aqui e de forma legal, ter um visto válido, obviamente é isso que eles estão falando. Não quer dizer que você está preso, você pode ir para o Brasil, visitar seus parentes e voltar, mas na hora da aplicação você tem que estar aqui e você tem que ter uma certa soma de dinheiro
que é o que eles chamam de capacidade de autonomia financeira, né? Você vê como o francês é um pouco parecido, até é bastante parecido com o português, né? Mesmo em inglês dá para perceber que tá falando de capacidade de autonomia financeira, mas enfim. Sobre o francês oral, a gente pode ver que o que é que eles aceitam como provas, né, de que você possui essa capacidade, né, CLB 7, na tabelinha aí do francês que é mais usada, que é aquela de vai de A1 a C2, é o B2, tá? Você precisa do B2, que se for traduzir em CLB é mais ou menos o CLB 7. Tem duas coisas que são as mais utilizadas. A primeira é se você fizer um curso que seja elegível ao PEC Estudo totalmente em francês, né? Ou seja, 100% em francês. Aqui no Quebec você pode usar o diploma e o transcript, né? O que eles chamam de révélé de note finale, que é o histórico, né? Que vai ter lá suas notas, blá blá blá, o que você cursou ou não. Ou se, por exemplo, você fizer um curso de inglês, né? Se você fizer um curso de inglês, que eu digo, se você fizer um college aqui em inglês, o que é possível, porque tem gente que faz, você vai ter que fazer um teste de conhecimento do francês. Os testes aceitos são o TEFAC, o TCF Quebec, o TEF normal, né? O que eles chamam de TEF tout public, para todos os públicos, TEF Canadá, TCF, DELF e DALF. O TEFAC e o TCF Quebec, você só faz as provas que exigem parler e écouter, né? Só faz a parte que realmente importa para o Quebec, né? E são mais baratos, tá? Então, se você estiver aqui e quer imigrar por aqui, talvez seja interessante fazer esses testes, porque são mais baratos e tem as notas que eles querem. Se você está fora do Quebec, aí talvez seja melhor focar no TEF Canadá ou no TCF Canadá, porque aí ele vale tanto para o Quebec quanto para o resto do Canadá. Mas a partir do dia 22 de julho de 2021, o cônjuge, né, aí para quem é casado, vai precisar tirar o CLB 4, né, ou seja, o A1, né, o debutant, o beginner, né, se a gente for falar em inglês, para também ser elegível ao programa, né? Antigamente não precisava, ainda não precisa, né? A partir do dia 22, então, para quem ainda vai vir para o Quebec, já se prepara aí, porque o cônjuge agora vai ter que também estudar o idioma. Sobre a capacidade de autonomia financeira, né? Tá aqui a tabelinha, tá bem simples de entender. Se você é um adulto e não tem nenhum filho, ou seja, uma pessoa solteira, você vai precisar ter 3.284. Se é um casal e não tem filhos, 4.816. Se for um adulto com um filho, né, sei lá, mãe solteira, pai solteiro, 4.413. Dois adultos, né, por exemplo, um casal com um filho, 5.395. Se for uma criança, aí duas crianças vai subindo, certo? É só você ver aqui. Eu falei dois adultos, mas se for uma mãe ou um pai e uma criança maior de 18 anos, também entra aqui em dois adultos, tá? Só menores de 18 anos é que conta como filho. Conta como filho, que eu digo aqui para efeitos da tabela. Até 22 anos é possível imigrar como dependente, né? A partir dos 22 para cima é que não é mais possível. Bem, vamos voltar aqui então para os critérios. Já expliquei conhecimento do francês, já expliquei a capacidade de autonomia financeira. Esses critérios aqui são os mesmos tanto para o PEC Estudo quanto para o PEC Trabalho. São idênticos. Agora eu vou falar dos critérios específicos da categoria PEC Estudo. Então, os critérios do PEC Estudo, propriamente dito, né? Eu vou ler Diplôme du Québec. Você vai precisar obter um diploma admissível, e isso é importante porque nem todo curso aqui no Quebec é admissível. Não é pela matéria, não é pela profissão que você escolheu cursar, né? Que você vai ter ao se formar, e sim o curso, tá? Tem alguns cursos diferentes, algumas opções, e só alguns são aceitos, né? Eu vou falar deles, não se preocupem, né? Você, após se formar, vai ter que ter uma experiência de trabalho admissível. Então, se formou, pegou o PGWP, vai trabalhar, né? E aí, dependendo do curso que você fez, você tem que trabalhar menos ou trabalhar mais. E durante o seu programa de estudo, né, você vai ter que ter morado pelo menos metade do programa no Quebec. Então, você tem que estar no Quebec presente, estudando por mais da metade do seu curso, né? Então, menos da metade você pode estar fora, mas mais da metade você tem que estar aqui, por exemplo, em outra província. Rafael, posso estudar do Brasil? Pode, mas aí vai afetar o seu PGWP, né? Se você estiver estudando fora do Canadá, esse tempo é deduzido do seu PGWP, por isso que eu não recomendo, tá? Então eu recomendo vir logo, vem pra cá, estuda aqui o tempo todo aqui, que aí você não só não vai perder nenhum tempo do seu PGWP, como também vai ter certeza que essa regra está sendo cumprida. Mas se você estiver em outra província, mas dentro do Canadá, e quiser já começar estudando online, por exemplo, sim, é possível, tá? Desde que não passe da metade do programa.
É aqui que a gente tem que parar sim e explicar direitinho, porque é a parte mais complicada do PEC Estudo é quais os programas, né, quais os diplomas são admissíveis ou não. Então vamos lá. O bacharelado, então se alguém quiser fazer um curso de bacharelado aqui, que demora 4, 5 anos, né? Então não sei, a não ser que seja uma pessoa jovem, etc. E tem tempo, ou alguém que tem muito dinheiro e quer começar uma profissão que requer um bacharelado e quer estudar o bacharelado inteiro aqui, tudo bem, né? Bacharelados são aceitos. Mestrado, incluindo MBA, também são aceitos, né? Doutorado também é aceito. O DEC é aceito. O que é o DEC? Tá? Eu vou fazer sempre a comparação com o Brasil, para vocês entenderem. O DEC é como se fossem os cursos tecnólogos, tá? Não se confunda pela palavra técnica aqui, não são cursos técnicos, são cursos tecnólogos, tecnológicos, tá? Geralmente levam 3 anos, alguns são de 2 anos e meio, tem alguns cursos que eles lançaram o DEC Acceleré, né? O DEC acelerado, que pega 3 anos e faz em 2, mas o DEC é sim elegível ao PEC Estudo. E os DEPs também. O que é o DEP, né? Trazendo para a realidade brasileira, é como se fossem os cursos profissionalizantes, como se fosse o técnico, né? O técnico não leva um tempo para se fazer, né? Só que no Brasil o técnico é parelho com o ensino médio, né? No Quebec o DEP é um curso à parte, que geralmente é focado numa profissão. Vou dar um exemplo, né? DEP de secretariado, né? Então você vai e faz um DEP de secretariado, né? DEP de cuidadora de idosos, aí tem um curso DEP de cuidadora de idosos. Só que tem um pequeno detalhe. Como você pode ver aqui, o curso tem que ter 1.800 horas ou mais. Se não tiver 1.800 horas, não vai ser elegível ao PEC Estudo, né? Tem, por exemplo, eu já vi cursos DEP de 1.600 horas, né? Por exemplo, então não é elegível. Porém, se o seu curso não tiver 1.800 horas, né, mas tiver um bom número de horas, tem essa última linha que você pode ver que você pode combinar o seu DEP seguido de um ASP, e se os dois juntos der 1.800 horas, aí você vai poder sim aplicar pelo PEC Estudo, né? Esse negócio de DEP e ASP pode dar uma confusão na sua cabeça, mas eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que a pessoa faça um DEP de secretariado, né? E o DEP de secretariado tenha 1.600 horas. Não tem as 1.800. Aí o que é que você faz? Você faz um ASP. O que é um ASP? São cursos mais curtos, bem específicos. Então você faz um ASP de secretariado médico, que aí você está se especializando mais ainda. E esse ASP tem 200 horas. Então o DEP de secretariado geral, que é 1.600 horas, com o ASP de secretariado jurídico ou médico, etc., que tem 200 horas, deu 1.800, ok, vai dar certo para o PEC Estudo, desde que seja na mesma área, tá? Eles geralmente, os colleges e os CEGEPs, eles casam isso aí na mesma área. Então eles já oferecem os dois para você poder completar essas 1.800 horas, já que eles sabem que a maioria das pessoas que vêm estudar, os estudantes estrangeiros, estão buscando mesmo a imigração. E você pode ver que, tirando esses aqui acima, né, nenhum outro diploma é admissível ao PEC. Qual o outro diploma que você vai achar muito? Se você for pesquisar sobre imigração, você vai achar bastante essas opções. É o AEC, AEC. Por quê? Porque eles são mais baratos, geralmente de 1 ou 2 anos. Os colleges privados oferecem muito. Quando você vai pesquisar sobre estudar aqui no Quebec ou aqui em Montreal, eles pagam para o Google e estão lá no topo, tá? Mas o AEC não é elegível ao PEC Estudo, então atenção. Rafael, então não posso fazer um AEC de maneira alguma? Até pode, porque você pode usar o seu AEC e migrar, por exemplo, pelo PEC Trabalho, mas a gente vai falar do PEC Trabalho em outro vídeo, tá? Mas para o PEC Estudo, a EC não dá direito à imigração. Então, para ficar bem assim claro o que eu tô falando, que eu fico falando e a pessoa fica meio sem entender nada, né? Essas siglas, eu trouxe aqui essa imagem, tá meio distorcida, mas tudo bem, aí do pessoal da Quebec Entente. Então, como é o sistema escolar quebequense, mas vamos para a parte que nos importa, que é a parte dos diplomas que eu acabei de falar. Então, você vê aqui o DEP, né, que tá no nível também, vamos dizer assim, do secundário, ou um DEP seguido de um ASP. Tem DEP sozinho e tem DEP seguido de ASP, tá? Você vai saber disso quando pesquisar. Se começar a pesquisar, você vai ver os cursos. Tem um DEC de 3 anos, como eu falei, esse é elegível ao PEC Estudo, esse aqui também é elegível ao PEC Estudo. Tem DEC de 2 anos e tem o AEC. O AEC não é elegível ao PEC Estudo, tá? Então, desses cursos que você vai achar bastante, é o único que não é elegível. Obviamente, bacharelado, mestrado e doutorado também são elegíveis. Você vai achar certificado, que algumas universidades oferecem, que já é para quem é formado, geralmente. E o DES também você acha
só que eles não são elegíveis ao PEC Estudo, tá? Eles não vão te ajudar a imigrar, certo? Então tem que ser um mestrado mesmo, ou no máximo um MBA. Então, se você fez um desses cursos aqui, né, eu recomendaria um DEP ou um DEC. DEC é mais demorado, então acho que um DEP seria mais interessante, ou um mestrado, né, se você já é formado. Por exemplo, tem mestrado que não é tão caro, né, principalmente mestrado que tem tese, pesquisa, são mais em conta do que fazer um college, por exemplo, que não é o caso do MBA. MBA é caro para dedéu. Então, o curso tem que ter sido obtido há menos de 3 anos, né? Então, eu nem sei porque eles colocam isso, porque para mim, na minha cabeça, se formou, conseguiu a experiência, já aplica para a imigração, né? Você vai ficar esperando 3 anos, aí passou os 3 anos, perdi. Não, certo? Não é o que a gente pretende, né? Então, mas tá aí, é um detalhe técnico, vamos falar assim. O curso tem que ter sido feito full time, né? Obviamente. E um estabelecimento situado aqui no Quebec, né? Não pode ser um estabelecimento no Quebec, não é elegível ao PEC Estudo, obviamente. Ou seja, se estudou em outra província e quer emigrar pelo PEC Estudo, é impossível. E agora, uma das partes mais importantes, que é a experiência de trabalho, né? Não é tão complicado, mas preste atenção para entender bem. Se você obter um DEP ou um DEP mais ASP, você vai precisar trabalhar 18 meses depois que você terminar seu programa. Quando terminou o programa, você vai receber o quê? O PGWP, obviamente, né? Se for um curso que está lá na lista DLI. E, para ser sincero, a maioria dos colleges privados do Quebec dão PGWP, né? O que não acontece nas outras províncias, isso se dá porque o Quebec é diferentão, né? O sistema de ensino aqui é diferente e os colleges privados, a grande maioria, dão PGWP. Mas pode fazer público também, tá? Não tô dizendo que tem que fazer privado. Mas às vezes os privados fazem umas promoção maluca, que às vezes é interessante para quem quer dar uma economizada boa. Mas enfim, voltando aqui pro assunto, fez o DEP de 1.800 horas ou um DEP seguido de ASP que totaliza 1.800 horas, você vai precisar trabalhar 18 meses, tá? 18 meses, trabalhou, você vai poder dar entrada na imigração, desde que tenha sido um trabalho NOC 0 a B ou C, mas o C eu vou já falar porque tem um asterisco, eles não colocaram aqui, mas era para ter colocado um asterisco porque tem um detalhezinho. Então, 0 a B ou C com asterisco. Para poder ser elegível, se o emprego for nível 0 a não tá nem aí o que é que você era formado no Brasil, não tá nem aí qual foi o seu programa que você fez aqui no Quebec. Isso é um ponto positivo do Quebec, parabéns, eu gosto disso, porque eles não ficam com isso, não, o cara é formado nisso, estudou isso, trabalhou naquilo, então não é bom pra província, blá blá blá. Não, eles não têm isso, tá? Desde que você cumpra os requisitos, ter feito o programa e trabalhar 18 meses em qualquer coisa 0 A ou B, você vai conseguir dar entrada no seu CSQ. Agora é que vem o asterisco. Se o seu emprego for NOC C, então a sua profissão vai ter que estar ligado ao DEP que você obteve no Quebec. Atenção, 0 ao B, qualquer coisa. Rafael, me formei, fiz um DEP de secretariado de 1.800 horas, juntei com ASP lá, deu 1.800 horas, só que eu acabei trabalhando 18 meses de soldador. Nada a ver, né? Mas soldador não é NOC B? Ok. Trabalhou 18 meses de soldador, vai dar entrada na imigração, porque você cumpriu os requisitos do programa. Rafael, fiz um curso de secretariado, ASP, sei lá, qualquer coisa assim, só que eu trabalhei como garçom ou garçonete por 18 meses. Vou poder dar entrada na imigração? É NOC C? Não. Porque garçom, garçonete não tem nada a ver com um curso de secretariado, né? Então, é importante que você saiba disso, para acabar não dando errado o seu plano. Tá? Então é melhor focar em profissões 0 A ou B para ter certeza absoluta que vai dar certo. Ou faça um curso, um DEP que tem altíssima demanda e que a profissão C vá ter muita oferta e pronto. Se você fizer o DEP e trabalhar na mesma área daquele curso, você vai com certeza também conseguir sua imigração. Inclusive aqui o Quebec dá a dica de como você saber quais as profissões que você pode fazer ou não. Você vem aqui nesse site, escolhe aqui até inclusive qual o curso que você fez, e aí ele vai dizer quais são as profissões que fazem parte, que estão ligadas, né, naquele diploma. Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, Dental Assistant,
que é um programa DEP, né, que você pode fazer. Ele tem 1.500 horas, aí você vai ter que juntar ele com um ASP para dar 1.800. E tem, né, tem ASP, por exemplo, para trabalhar na parte odontológica que você consegue chegar aos 1.800. Então, a se formar nesse programa, você só tem uma opção, que é trabalhar de assistente de dentista, que é o 3411, que é NOC-C. Então, se você trabalhar nessa profissão, né, você pode clicar aqui para ter mais detalhes, ok, você vai conseguir migrar. Se você trabalhar em qualquer outro NOC-C, não vai conseguir migrar. Se trabalhar em qualquer outro NOC 0 ao B, vai conseguir migrar, mesmo que não tenha nada a ver com a profissão de assistente dentário. Olha o exemplo aqui de contabilidade, né, um DEPzinho aí de 1.350 horas, né, vai ter que fazer um ASP para completar as 1.800 horas, e tem vários ASPs que você pode casar aí com contabilidade, na área da administração, secretariado, etc. Por exemplo, secretariado jurídico, né? Você combina os dois, isso é uma propaganda, tá? Eu só quis mostrar rapidamente. E você combina os dois e dá 1.800 horas. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Olha o tanto de profissão que você pode exercer que vai te ajudar. Essa aqui é NOC-C, certo? Essa aqui é NOC-B, essa aqui é NOC-B, essa aqui é NOC-B, essa aqui é NOC-C, essa aqui é NOC-C, essa aqui é NOC-C também. Eu acredito que essa é NOC-C. Eu sei de decorado, tá? Por isso que eu tô falando. Mas olha o tanto de profissões que você teria opção ao fazer um curso de profissionalizante em contabilidade. Então, se você fizesse qualquer um desses, que tá no site do Quebec, né? Um site oficial da província, você conseguiria dar a entrada no seu CSQ, mesmo trabalhando em um NOC-C. Então, era isso que eu tinha para falar aqui do DEP. Vamos passar para os outros diplomas, né? Que é bem mais simples, graças a Deus. Para todos os outros diplomas admissíveis, que eu já falei lá em cima, gastei bastante tempo falando, você vai precisar trabalhar um ano, né? Pelo menos um aninho, full time, e tem que ser em um emprego de nível 0A ou B. Qualquer emprego, tá? Não precisa estar ligado ao seu programa de estudos, tá? Eles que falam aqui, ó, emprego não precisa estar ligado ao programa de estudo. Rafael, fiz um mestrado em, sei lá, estatística, mas consegui um emprego, trabalhei um ano de assistente administrativo, que é NOC-B, NOC 1241. Vou imigrar? Vai imigrar, né? O Quebec tá dizendo. Aqui no site deles sempre foi assim, tá, pessoal? Eu gosto do Quebec por causa disso, né? Eu falei no comecinho que era um dos programas, vamos dizer assim, um dos melhores do Canadá inteiro, por causa dessa, que eles não têm critério subjetivo, é bem objetivo, você tem ou não tem, tá dentro, tá fora. Então você estudou, né, fez um daqueles diplomas elegíveis, um DEC, um mestrado, um doutorado, etc. Trabalhou um ano de qualquer coisa no NOC 0 ao B, você dá a entrada na imigração. Lembrando que você tem que estar empregado no momento que você apresentar a sua demanda, né, tá em negritão aí, certo? Mas, como eu falei, você não vai esperar, né, assim que completou um ano, pá, já manda e dá a entrada no seu processo de imigração. A mesma coisa aqui do DEP, né? Você tem que estar empregado no momento que você der a entrada na imigração. Só porque eu não falei, né? Mas é para vocês ficarem cientes disso. Lembrando que não precisa ser no mesmo empregador, tá, pessoal? Pode ser em outro empregador, tá? Você não precisa de job offer. Ponto muito positivo do Quebec, né? Você vê que muitas províncias atrelam sua imigração a um job offer. No Quebec não é necessário. Você imigra por tempo de serviço, né? 18 meses para quem fizer um DEP e um ano para quem fizer todos os outros diplomas elegíveis. E para finalizar o PEC Estudo, se você fizer um estágio obrigatório, ou seja, o estágio faz parte do seu programa, mesmo que você não seja pago, você pode deduzir até 3 meses do tempo necessário para dar entrada na imigração. O que isso quer dizer? Se você fizer um estágio, por exemplo, obrigatório, que seja parte do programa, não um que você achou por fora. Aí você fez 3 meses, por exemplo, você ao invés de 12 meses vai precisar trabalhar apenas 9 meses. E ao invés de 18 meses, você, aqui no caso do DEP, precisaria trabalhar apenas 15 meses, tá? Então era isso que tinha para falar do PEC Estudo, falei os principais critérios, detalhes do programa. Para quem é casado, o PEC Trabalho é ainda melhor, né, na minha opinião, né? Eu vou fazer um vídeo à parte, como ficou muito longo, vamos fazer um específico do PEC Trabalho. Fiquem ligados, né? Não se esqueça de se inscrever no canal para quando eu postar o PEC Trabalho você receber a notificação. Deixe o seu like e comente aí se você já conhecia o programa, se não conhecia, né? Para quem quer estudar, o Quebec realmente tem que ser uma das primeiras opções, na minha opinião. Por quê? Por causa dessa questão objetiva de migrar, né? Que você tá dentro ou tá fora. Não tem esse negócio de, o cara no Brasil era uma profissão, aqui ele estudou outra, nada disso. Obviamente que tem a questão do francês, né? Existem colleges e universidades aqui 100% em inglês, mas em algum momento você teria
teria que aprender o francês, parler e écouter, né? Então tem esse lado aí que pode pesar para algumas pessoas, apesar de que eu conheço muitos brasileiros que vieram estudar inglês e pegaram o francês aqui, né, pagaram um professor particular ou algo assim, porque eles sabiam que só precisava falar e escutar, então não precisa ficar aprendendo tudo. Mas é isso, já falei demais, já me estendi bastante, a Amanda vai me matar, um abraço aí, fui!